Por que sofremos se Deus é bom? Tenho certeza que você já ouviu ou até mesmo já fez essa pergunta. Seja bem-vindo mais uma vez ao Ensinando da Arca. Eu sou o Daniel Soares e hoje vamos tratar de um tema que pode mudar a sua vida. Bora pro vídeo. Eu quero abrir esse tema deixando bem claro que esse vídeo não é um debate sobre a existência de Deus. Definitivamente eu não tenho a intenção de convencer nenhum ateu. Esse tema é específico para quem crê que existe um Deus criador. Eu estou sendo bem claro aqui, porque esse tema é tão importante para o desenvolvimento da nossa fé, que eu não posso perder tempo com assuntos periféricos, ok? Então eu já vou iniciar com um texto de Hebreus que diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. E é necessário que aquele que se achega a Deus creia que ele existe. Já que definimos que esse tema é para quem crê, vamos direto ao ponto. Por que sofremos se Deus é bom? Veja só, uma vez que entendemos que existe um Deus, começamos a fazer perguntas essenciais sobre a relação desse Deus com a humanidade. E a principal pergunta que todos nós fazemos é: por que Deus não interfere? Ou por que os sofrimentos são tão profundos se Deus é bom? Por que existe tanta fome no mundo, tantas guerras, tantas atrocidades, crianças indefesas que são abusadas? Para termos uma resposta sincera a esse respeito, é necessário que façamos perguntas sobre quem é Deus. Não adianta querer entender as ações desse Deus sem entender primeiro quem ele é. Esse é o primeiro e mais comum equívoco de quem faz essa pergunta. Por que sofremos se Deus é bom? Normalmente as pessoas querem uma resposta rápida, mas não estão dispostas a pensar ou a elaborar uma questão mais corretamente. É impossível obter essa resposta se você não souber quem é Deus. E agora talvez você possa dizer: Deus é o Criador de tudo, é o líder supremo do universo, é aquele que tem todo o poder nas mãos. E se você respondeu assim, talvez a sua pergunta tenha ficado ainda mais complexa. Por que sofremos se esse Deus tão grande é bom? Se ele é o Criador de tudo, se tem todo o poder nas mãos, por que ele não faz nada? Veja só, todos estes atributos a respeito de Deus são verdadeiros. E o que eu te pergunto é: como você chegou a essa conclusão? Como você reconheceu esses atributos de Deus? Como é que você descobriu que ele é o Criador de tudo? A resposta é óbvia. Você conheceu a Deus através da Bíblia. E aqui tem um detalhe crucial. É uma pergunta, na verdade. Por que as pessoas dizem conhecer o Deus da Bíblia, mas são seletivas nas demais informações que a mesma Bíblia oferece? Por exemplo, você sabia que esse Deus estabeleceu a relação dele com a humanidade através de um contrato? E que esse contrato, claro como a luz do sol, sem brechas na lei, traz cláusulas a respeito da obediência e da desobediência? Desde o Gênesis, nós temos esse exemplo. Veja com Adão e Eva. Deus disse a eles: de todas as árvores do jardim vocês podem comer, mas não comam da minha árvore. Somente da minha árvore vocês não devem comer, porque no dia que vocês comerem, certamente morrerão. Olha a cláusula aí, ó. E você já conhece a história. O que os seres humanos fizeram? Quebraram esse contrato. Desobedeceram ao Criador. A consequência veio. Os seres humanos, que eram eternos, conheceram pela primeira vez a dor da morte. Deixaram de ser eternos. Conheceram a violência, o assassinato, quando Caim matou seu próprio irmão Abel. Nas gerações seguintes, conheceram a guerra, a cobiça, a maldade dos homens. E aí alguns perguntam: mas não fui eu que quebrei o contrato? É mesmo? Veja comigo então. Você acha mesmo que o mundo segue o contrato que Deus estabeleceu? Todas as regras que o Criador impôs para um bom convívio entre os próprios seres humanos e a sua relação com Deus? Todas as regras de alguma forma foram quebradas por nós. Da mesma maneira que Adão e Eva desobedeceram, nós também desobedecemos. É só olhar para os 10 mandamentos. Amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Você ama a Deus sobre tudo?
Alguns de nós amam muito mais o dinheiro, os ídolos desse mundo, cantores, artistas, jogadores de futebol, mas não a Deus. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Pessoal, não é preciso fazer força para ver que o ser humano despreza outro ser humano. Quantas vezes passamos nas ruas e vemos crianças passando fome, pessoas sem teto para dormir, e já nos acostumamos com isso. Não matarás, não roubarás. Quantos assassinatos e quantos roubos presenciamos todos os dias? Você liga o jornal de manhã e o seu estômago embrulha com tanta maldade praticada por esse ser humano. Nós quebramos o contrato e estamos recebendo nada mais, nada menos do que o salário pela nossa própria iniquidade, pela nossa desobediência às leis de Deus. E essa palavra iniquidade quer dizer exatamente isso: viver sem lei, desprezar conscientemente os mandamentos de Deus. O mundo está colhendo o fruto dos seus próprios atos. Nós estamos recebendo fielmente o que está no contrato. Deus é fiel e sua palavra é eterna. Cada cláusula nesse contrato ele cumprirá. E daí você me pergunta, e onde estão todas essas cláusulas, Daniel? Aqui tem um detalhe importante, pessoal. Esse é um dos motivos pelo qual você precisa entender a Bíblia como um todo. Não adianta você só saber a história do Deus que salva. Não adianta somente conhecer o Salvador Jesus, ter lido o Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João. Se você não conhecer a Bíblia toda, do Gênesis ao Apocalipse, nunca terá uma visão completa do que está acontecendo no mundo. A Bíblia inteira, de certa forma, apresenta um contrato, histórias de civilizações e de povos que obedeceram ou não, e do que eles escolheram durante a história. Vemos, por exemplo, em Deuteronômio, esse contrato expresso literalmente pela boca do próprio Deus ao seu povo. Ele diz assim, veja só, se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, cumprirem o contrato e seguirem cuidadosamente os seus mandamentos, o seu Deus os exaltará. Todas as bênçãos virão sobre vocês e acompanharão vocês. No campo ou na cidade, vocês serão abençoados. Os seus filhos também serão abençoados, como também as suas colheitas, a sua terra, os seus bezerros, os seus cordeiros, os seus rebanhos, ou seja, a fartura seguirá vocês, vocês não passarão fome. A sua despensa será sempre cheia. Vocês terão fartura de alimentos. Vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. Veja agora Levítico 26. Se vocês obedecerem o contrato e obedecerem os meus mandamentos e os colocarem em prática, eu lhes mandarei chuva no tempo certo e a terra dará sua colheita, as árvores do campo darão fruto. Vocês terão comida de uma colheita a outra, não terão fome. Prosperidade seguirá vocês. Ou seja, nunca lhes faltará nada. E vocês comerão e ficarão satisfeitos e viverão em segurança. Eu estabelecerei a paz na terra e vocês se deitarão e ninguém amedrontará vocês, vocês não terão medo. Eu farei desaparecer da terra os animais que causam dano a vocês e não haverá guerras. Nós quebramos esse contrato. E toda a humanidade passou a colher os frutos da maldade. Mas Deus, que é bom e misericordioso, gracioso, providenciou Ele mesmo alguém que pudesse renovar, restabelecer esse contrato eterno. Nenhum ser humano, por mais justo que pareça, seria capaz de pagar toda a dívida que está descrita nesse acordo. Então o Eterno envia o seu próprio Filho, o seu unigênito, encarnado, se fazendo da mesma essência humana, carne e osso, compartilhando das mesmas emoções e tentações que eu e você partilhamos. Esse Jesus, que viveu em carne, experimentou todas as tentações e emoções que eu e você conhecemos. E ele cumpriu todo esse contrato, restabeleceu de uma vez por todas a relação entre Deus e a humanidade. Ele pagou toda a dívida que eu e você devíamos. A dívida eterna que nenhum de nós poderia pagar foi paga
pelo próprio Filho de Deus. Deus é bom o tempo todo e o tempo todo ele é bom. Deus graciosamente interveio e deu ao mundo o seu próprio Filho, que ele não poupou do sofrimento, para que nós tivéssemos de novo acesso à bondade de Deus. E ainda assim algumas pessoas perguntam: onde está Deus que não intervém no mundo? Como assim? Que pergunta é essa? Deus está sempre intervindo no mundo. Prova disso é o envio do seu próprio Filho para salvar a todos os que creem. Aqui nós chegamos num ponto crucial. Ele veio para salvar todos os que creem no seu nome. Os profetas escreveram que o Filho de Deus recebeu o castigo que nos dá a paz. Então todos aqueles que creem no Filho de Deus têm a vida eterna, têm salvação, tiveram as cláusulas contratuais restabelecidas, tiveram a sua dívida paga. No entanto, aqueles que não creem já estão condenados, permanecem sendo inimigos de Deus, rebeldes à obediência aos mandamentos do Eterno. E por causa disso, continuam colhendo o fruto da desobediência, maldades, assassinatos, roubos e guerras, violência. E no meio a tudo isso, estão aqueles que já creram, pessoas que tiveram seu coração transformado e passaram a obedecer novamente os estatutos do Eterno. Mas essas pessoas sofrem a mesma violência, os mesmos roubos, os mesmos assaltos, assassinatos que os demais desobedientes recebem e praticam. E aí você poderia me perguntar: onde está Deus para esses que já creram? Porque se para eles o contrato já foi renovado, todas as bênçãos de Deus também já foram dadas, não é mesmo? Se eles creram no Filho de Deus, não deveriam mais passar por sofrimento, ou terem fome, ou serem assaltados, roubados ou mortos. Pois é, aqui entra um outro aspecto sobre Deus, que nós precisamos muito aprender. O Eterno, em sua infinita sabedoria, forja o caráter dos seus filhos. Veja como foi com o seu próprio Filho Jesus, o seu unigênito. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Deus não tira do mundo aqueles que já creram no seu Filho, para que eles não sofram. Mas ele forja o caráter dos seus filhos, através do sofrimento e das mazelas que o próprio mundo produz. Deus usa, por exemplo, a escassez e a fome para dar a seus filhos esperança e fé. Ele usa a escuridão que há no mundo para mostrar aos seus filhos como serem luz. A violência desse mundo para mostrar como ele pode proteger aqueles que são seus. E se ainda assim a doença ou a tragédia acometer aqueles que creem, Deus se revela como aquele que tem poder para manter a fé nos corações. Como aquele que dá força ao cansado e sustento ao fraco. Nós estamos sendo forjados em meio às mazelas do mundo. E como isso acontece na prática? Ao contrário do que muitos pensam, uma vez que você crê no Filho de Deus, em Jesus, o Messias, o contrato é novamente apresentado a você. E de alguns séculos para cá, a igreja cristã ensinou que se você crê em Cristo, não existe mais necessidade alguma de cumprir lei. Isso é mentira. Uma vez que a fé nasceu no seu coração e você passou a obedecer esse contrato, você tem direito, de novo, a receber todas as bênçãos que estão descritas lá. Você se torna novamente amigo de Deus. Jesus veio para restaurar o que estava quebrado. Ele veio para restabelecer a relação entre Deus e os homens, para restaurar cada indivíduo. E aqui eu vou fazer um parêntese. Você já percebeu como o mundo, as trevas, o mal, querem anular o indivíduo? Primeiro dividiram pessoas, nós e eles, pobres e ricos, brancos e pretos, homens e mulheres. Depois destruíram a família, anularam as referências pai e mãe, ensinaram aos jovens a seguir o seu próprio coração, a não ouvir mais os seus pais ou aqueles que têm experiência. Colocaram um professor digital na mão de crianças de 3 e 4 anos. Degeneraram tanto a humanidade a ponto de um indivíduo não saber mais se é um homem ou uma mulher. Estão tentando a todo custo anular a identidade do ser humano.
Uma pessoa que não sabe quem é, que não tem forma, sem identidade, é facilmente manipulada, escravizada por qualquer sistema ou por qualquer coisa. E é por isso que o contrato precisa ser restaurado, porque ele é específico para toda a criação. O contrato define o que é bondade, o que é maldade, quem são os homens, quem são as mulheres, o que é a natureza, quem são as famílias, qual deve ser a relação entre pais e filhos, maridos e esposas. Ele define a relação entre o indivíduo e o seu próximo. E só existe uma maneira de ter paz no mundo, de cessarem as guerras, de acabar com a fome, com a violência e com a maldade, obedecendo às regras desse contrato. A Bíblia afirma isso. E aqui não interessa o que eu acho, ou o que eu penso, ou até mesmo o que você pensa. Vai acontecer e pronto. É contrato. E aqui entra o papel fundamental que as igrejas deveriam fazer. Ensinar ao mundo em trevas a luz e a justiça de Deus. O salmista disse assim: lâmpada para os meus pés é a tua Torá, e luz para o meu caminho. A Torá, os ensinamentos, as leis e os mandamentos de Deus são o único caminho para a restauração total e completa da humanidade caída. Deus, que é bom o tempo todo, interviu enviando o seu Filho para restaurar o nosso direito de sermos chamados filhos dele. Está de braços abertos há muito tempo chamando os seres humanos para os abençoar, para dar paz plena. E há muitos anos a humanidade tem rejeitado esse convite. E não só rejeitado, mas se tornou inimiga de Deus, combatendo e odiando as leis de Deus, fazendo exatamente o contrário do que o Criador ensinou. Mas ainda há tempo. E esse vídeo é uma prova disso. Hoje você aprendeu que todos os problemas e as mazelas do mundo não são a vontade de Deus para nós, mas a consequência da nossa própria desobediência. Deus já interviu. Ele enviou o seu próprio Filho para te dar a chance de restabelecer o relacionamento com Ele. O contrato foi novamente oferecido a você. Agarre essa chance. Ajude a restaurar toda a criação. Procure obedecer às leis de Deus e as bênçãos do Eterno te seguirão. Talvez você tenha percebido que eu utilizei nesse vídeo várias vezes a palavra contrato. Isso não foi aleatório, é proposital. Porque um contrato pressupõe duas partes, pelo menos. E eu sei que Deus é fiel para cumprir a parte dele. No entanto, nós não somos fiéis por natureza. E para que a nossa parte seja cumprida, é exigido de nós esforço. É assim, pessoal. A vida de fé não depende só da declaração de boca que nós cremos em Deus, mas demanda esforço diário. Todos os dias, nas nossas atitudes, nós devemos olhar qual é o parâmetro de Deus. Qual é a lei que rege aquela situação? O que eu devo fazer diante do meu próximo? Como eu devo reagir? E isso é difícil. Não é fácil, como você talvez tenha ouvido. Creia no Senhor Jesus e você será salvo. Isso é só parte da mensagem. Sim, a nossa fé no Messias, em Jesus, nos dá a salvação. Porém, uma vez que fomos salvos, o contrato nos é apresentado novamente. E aí sim começa a demanda pelo nosso esforço diário. O próprio Messias, Jesus, nos ensinou que naquele dia ele dará a nossa recompensa segundo as nossas obras, segundo aquilo que praticamos. Lembra do que Tiago, o irmão de Jesus, disse? Mostra-me a tua fé sem obras, que eu, através das minhas obras, da minha maneira de agir, te provo a minha fé. É isso, pessoal. Nós quebramos o contrato e precisamos urgentemente do Messias, de Jesus, o Cristo, para que nós tenhamos direito novamente a todas as bênçãos estabelecidas lá. Espero ter ajudado a você a compreender aonde está Deus diante de todo o sofrimento humano. Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo, Deus é bom.
Que o Senhor te abençoe e te guarde, Ele faça resplandecer o rosto dele sobre você e tenha misericórdia de você. Que o Eterno sobre você levante o rosto e coloque em você a Shalom, a paz. Até o próximo vídeo.